Hoje é o dia da mentira e você nem adianta perguntar, né? Todo mundo já contou uma mentirinha alguma vez na vida. Alguns mais, outros menos. E para falar sobre o assunto, eu convidei o Dr. Lufrano para esse novo, para o reinício, né, dos episódios do Correio Cast. Seja bem-vindo, Dr. Lufrano. É um prazer estar aqui, antes de qualquer coisa, né? Esse ambiente gostoso, essas pessoas amigas, esse bate-papo informal, aproveitar essa oportunidade de estar aqui trocando ideias, né? Então, eu acho assim, né? Vamos começar a pensar alguma coisa. É muito interessante que na nossa sociedade a gente tenha oficializado, né, meio de Uhum. brincadeira, um dia, como se a mentira nesse dia fosse permitida, né? E nos outros, não, Uhum. né? Mas, na verdade, não é isso que todo mundo vive, né? Como você disse, acho que ninguém escapou de ter que fazer ou contar alguma mentira, né? Em algum momento da vida, né? Porque, você vê, eu penso assim, a gente tem dois níveis de mentira, né? A mentira individual, Uhum. né? Que eu, como pessoa, tenho que, de repente, fazer mentiras comigo mesmo, né? Sim. Talvez não querendo reconhecer coisas que eu sou ou vivo, Uhum. né? E conta uma historinha que fica melhor na fita para quem está ouvindo, né? E a mentira coletiva, né? A mentira coletiva que faz parte da convivência da nossa sociedade, porque a nossa sociedade realmente não é uma sociedade em que as pessoas falam a verdade. Mas sempre foi assim ou agora com a tecnologia piorou? Eu acho. Nós temos textos, né? Nós temos coisas que parecem mostrar que faz parte do nosso ardil, vamos falar assim, né? Dos nossos jogos de estabelecer convivências, né? Uhum. Que às vezes não se apresente exatamente a verdade, né? E eu acho muito engraçado assim, né? As pessoas estão sempre pedindo a verdade. Mas quando alguém fala a verdade, Não estão preparadas, aí né? vira uma coisa complicada. Não estão Não é verdade? preparados para a A gente pede verdade. a verdade, a gente pede a verdade, a gente pede a Uhum. verdade. Mas é de quem fala a verdade, É. né? Então, o que a gente percebe, né? Nós vivemos com um certo grau de hipocrisia, Uhum. né? Um certo grau de hipocrisia social, né? Até um certo ponto, pode ser uma coisa favorável, porque ajuda que as convivências não sejam tão conflitivas, Certo. não, nem tão confrontativas, né? Nem tão belicosas, né? Mas também é uma questão de grau, né? De Uhum. profundidade e de comprometimento, porque algumas mentiras são altamente lesivas, são altamente complicadas, Existe né? uma idade que mente mais? As crianças assim mentem mais fantasiando, os adolescentes, os jovens, os idosos. Então, eu acho que assim, o desafio social é que vai pautar isso. Na verdade, eu acho que as crianças são as únicas verdadeiramente que sempre expressam o que elas pensam. Uhum. Né? Não tem muito. Criança não mente, né? Não Todo mundo já mente. fala, Ah, não né? gostei disso, não. Pronto, Nossa, tua cara tá sincera. feia. A criança não deixa de entregar. Nunca pergunte para uma Não criança. pergunte que você vai ouvir uma verdade, Isso né? é. Na maior parte das vezes, Isso. né? Então, eu acho assim, depende de como a sociedade está colocando a sua condição de viver. Por exemplo, o adolescente, ele está numa fase difícil, Uhum. né? Ele está querendo se libertar do controle familiar, né? E muitas vezes a família ainda quer exercer o controle sobre ele. Então, para ele ter a individualidade dele, para ele ter o espaço dele, muitas vezes ele vai Acaba contando a contando mentirinha. uma mentirinha para poder achar um espaço onde a família não está no controle, Uhum. né? Então, mentirinha é mais para sair do controle. Às vezes para sair do controle, Uhum. né? E o adulto já é uma questão, assim, muitas vezes de ter que compor um ambiente que seja, onde ele seja bem visto, Com as adaptado, redes né? sociais agora, como que Então, tá a as questão redes da mentira? sociais parece que isso foi a explosão da bomba atômica, né? Porque, assim,
parece que é o grau que se mente em redes sociais chegou num ponto muito sério. Tanto que você vê que hoje você não sabe mais o que é uma notícia de verdade, o que é um fake news. Verdade. Muitas vezes a gente embarca num fake news, né? Sim. Por quê? Eu acho uma coisa louca, por exemplo. Mentira bem feita, né? Não, bem feita. Hoje até com voz, rosto, inteligência artificial. Você fala, gente, é a Lucidéia que está falando. Não é? Né? E outra coisa que eu acho assim, todo mundo posta coisas. Se não for no Facebook, por exemplo, eu ponho um texto lá, jogo um texto. Mas quem falou esse texto? Autoria, Quem né? é a autoria desse texto? Né? Quem de nós vai procurar? Mas esse texto que esse cara está falando, ele é algum especialista nisso? Para falar. Ele certo. tem competência para falar? Então parece assim que todo mundo se acha no direito de dar opiniões mil, nem sempre procedentes. Né? Então é aquela história. Falta de informação é horror. Excesso de informação talvez seja. Também horror. É um horror também. Porque você é massacrado por um monte de informações que você não tem como selecionar o que é cabível, o que não é, o que é procedente, o que não é. Né? E aí você pode ser envolvido cada vez mais no mundo de mentiras, de fantasias. Né? Hoje a internet, as redes sociais, assim, a gente já viu que é muita fantasia, né? A pessoa acorda, monta. A partir do momento que ela monta um cenário, ali já é uma mentira, né? Sim. Porque não é o dia a dia dela. Não é o dia dela. Né? Monta um cenário, fotográfica, todo mundo sorri, faz um videozinho. Estou sempre feliz. Está sempre feliz, a mentirinha. A comida mais gostosa do mundo, no restaurante mais gostoso do mundo, né? Às vezes na praia mais bonita do mundo. Monta-se um cenário fictício. Fictício. E, na realidade, não é aquilo, não é né? Aquilo. Então, e até que ponto isso aí vai começar a afetar o comportamento humano? Eu não acho que vai começar. Eu acho que já está afetando muito, né? Porque o que a gente pensa, por exemplo? Quando você está muito preocupado em produzir uma imagem sempre fantástica de você ou da sua vida, eu acho que nós estamos incentivando uma coisa que na psicologia a gente chama de narcisismo, né? Que é essa coisa do eu, né? O eu ressaltado, o eu engrandecido, né? Olha eu, né? Essa coisa do umbigo, né? Tudo eu estou olhando para o meu umbigo, tudo eu estou produzindo em função de mim. E a sociedade está pedindo para você ser um sucesso. Isso, não é só... Ser lindo, né? maravilhoso, Isso. né? Estar em forma física fantástica, saber um monte de coisas que são da moda. Então, assim, a cobrança é muito grande, né? E se eu, no real, eu não consigo ser tudo isso, é muito fácil criar uma ficção, né? Um personagem de mim. Né? Tão fácil criar um personagem, né? um personagem. E a partir de que momento, assim, as pessoas vão começar a cair as máscaras, por exemplo. O número de plásticas hoje no rosto, botox, esticar aqui, esticar ali, aumentou. E não é só nas mulheres mais, os homens também. Os homens também. O corpo perfeito. Sem pelos. Isso. Sem tirar né? todos os pelos. Isso. Então, assim, para as crianças, perigo que está vindo. Você já começa a produzir a menininha, batom, cabeleireiro, não sei o quê, roupa, manicure e tal. Então, tirar foto, né? Isso, tirar o mais importante é fotografar. E aí depois a gente estranha quando a menininha de 12 anos já quer ter vida sexual. Eu estou sexualizando ela desde 5 anos. Para os meninos, para os homens, é a mesma coisa? Meu menino está muito longe. E o menino que eu vivi não tem nada a ver com esse de hoje. Né? Mas eu acho assim, né? A pauta de hoje que a gente percebe, genericamente assim, é que essa geração ela foi criada com muitos favorecimentos. Né? E eles não tiveram praticamente que enfrentar nenhum grande desafio. Né? Então, eles estão muito corrompidos pela facilidade. Né? Na verdade, os adultos parece que ficam a serviço das crianças. As crianças é que regem a vida familiar, né? E você vê isso no restaurante, ou você vai na loja, no supermercado, sempre tem uma criança fazendo um showzinho qualquer e uma mãe e um pai patetão que não sabe o que faz com aquilo, né? Completamente dominado pela criança, né?
Então, eu acho que isso Já criou vem uma de geração casa, do né? tudo pode, tudo eu Aham. posso, né? Tudo eu posso, tudo eu quero, tudo eu tenho que ser atendido, né? E aí eu acho que entra, inclusive, essa coisa da afetividade, da sexualidade, né? Uhum. Né? Então, Então, essa fantasia de rede social, né? Rede social é uma fantasia de fantasia, né? felicidade, né? Só de felicidade. Que vem muito atrelado com o consumo, né? Isso, Né? realmente, é o Consumir é consumismo. estar feliz, né? Consumir é estar feliz, né? Tô com a roupa da moda, Uhum. tô com os tênis que custou R$ 1.500, né? E quando Entendeu? acontece o choque de realidade? Então, O que eu que acho, causa na pessoa? eu acho difícil. Geralmente, o que a gente percebe é que essa geração está sendo muito protegida até uma idade bem extensa, né? Eles falam que hoje tem adolescentes com 35, 40 Adolescente anos. com 35 anos. 40 anos, né? Então, o primeiro choque de realidade que a gente percebe, que dá uma desestruturada, às vezes violenta nas pessoas, é a frustração afetiva, né? Ah, tá. Percebe? Então, hoje você vê um menino que quer se suicidar porque a namorada rompeu o namoro, Sim. né? Ou Tem quer muito matar isso. ela também, Tem né? muito isso. Entendeu? Tem muito disso. Então, você percebe assim, é uma geração frágil, né? Uhum. Eles não têm estrutura, em geral, para lidar com um desafio, porque nunca tiveram desafios. E assim, em exclusividade, por hoje, né, ser o dia da mentira, muitas pessoas aproveitam, acabam, né, hoje posso contar uma mentirinha. O que esconde por trás disso? Eu acho que assim, hoje eu continuo contando mentirinhas, só que hoje eu tô legal Na fita? na fita. Tá na Eu fita. tô na moda, eu tô na fita, né? Ah, Então, só hoje que eu tô contando uma mentirinha, né? Imagina o resto do tempo eu não conto mentiras, né? então hoje pode. Hoje pode, só hoje, veja bem, eu tô falando porque tá autorizado, né? Então, parece, você vê que fica uma coisa assim ridícula, né? Como se em outros momentos eu não falasse mentiras. Às vezes por necessidade e às vezes por interesse, por jogo de vantagens, né? Entendeu? E assim, no caso está tendo algum aumento da ansiedade social, né? Por conta das pessoas não conseguir discernir a realidade da fantasia, da mentira? Eu acho que nós chamamos tudo isso de passatempos, né? É uma sociedade que precisa de muito passatempo, muita diversão, Uhum. para eu não parar para pensar em mim, né? O que eu estou vivendo, o que realmente se olhar para o interior, né? Quanto mais diversão, melhor, né? E aí agora você não precisa ir para lugar nenhum, é só você abrir teu celular. Uhum. E você pode passar 25 horas do dia E assistindo a coisas. frustração para todas as idades acontece quando a realidade da pessoa não é aquela. Ele Ela começa a gostaria de estar. perceber que não é tudo aquilo que ele comprou Uhum. da sociedade como a felicidade, né? Certo. Percebe? Então, assim, é uma pena, porque, assim, nós precisamos da frustração, né? Sim. A frustração, muitas vezes, está nos mostrando que nós fizemos uma escolha que não foi certa, não foi funcional, não deu certo. Ok, você tem que fazer diferente, você tem que procurar outro caminho, você tem que procurar outra resposta, né? Então, a frustração é nosso professor, né? Nós aprendemos com o erro. Nenhum de nós sabe todas as respostas, principalmente as respostas corretas, né? Então, nós vamos, muitas vezes, aprendendo com a informação que o erro nos dá. Sim, Então, nós aprendendo não com o erro. poderíamos transformar o erro num desastre, né? Uhum. É. Um aprendizado. Mas num aprendizado. Putz, não deu certo. Aí, por exemplo, a criança vê o pai e a mãe naquela fissura de postar, né? Família bonitinha, nos lugares bacanas. Aí a criança, nossa vida é o paraíso. né? A criança cresce já observando aquilo lá, entrando absorvendo nesse e meio de observando. crenças e Isso. valores, né? Entendeu? E Crenças aí, quando ela vai valores. chegar na fase adolescente, vai ver que não é nada daquilo. Às vezes, né, vai ter uma decepção cruel. Né? Aí entra numa depressão, Aí ansiedade. A ansiedade vem dessa cobrança que você tem que estar sempre bem. Uhum. Você tem que estar sempre um sucesso. Você tem que estar sempre feliz.
né? Você tem que estar sempre no auge, você tem que fazer... Então, assim, e cada vez mais, cada né? vez mais. Então, não isso, vence, né? Então, o que nós Uma estamos fazendo? disputa, né? Nós estamos sempre colocando um medo, né, de que todo aquele pacote, né, de coisas que eu preciso ser para estar bem nessa sociedade, será que eu vou conseguir? Será que eu vou, né? Será que eu vou obter tudo isso, né? Porque se eu Ela não... começa até a se cobrar também, né? uma Para ser cobrança, perfeito, uma né? cobrança, né? Porque o que é ansiedade? Ansiedade é que eu tenho uma insegurança muito grande em relação ao futuro, né? Eu estou desenhando um futuro, talvez, muito ampliado, muito grande, e aí eu posso estar me frustrando, porque eu criei expectativas muito irrealistas, né? Entendeu? E o que é a opinião do senhor a respeito? O que a gente pode fazer enquanto pais, tios, né? Avós, para mudar isso na sociedade? Né? Eu acho assim, difícil, porque a geração chamada adulta, né? É a geração que está criando essa situação, né? E assim, você percebe, por exemplo, a minha geração, né, foi uma geração completamente diferente. A relação que nós tínhamos era de muitas dificuldades, com tudo, né? Então, assim, eu penso assim, se eu falar para um neto meu, por exemplo, né? Olha, eu vivi até uns 12 anos, não tinha geladeira na minha casa. Ele deve achar assim, como assim? Como é que você vive sem uma geladeira? 12 anos. Né? É uma coisa que não dá nem para... Hoje em dia não consegue. Não dá para imaginar. Mensurar, né? Oh, sabe como era o nosso meio de locomoção? Andar a pé. Ninguém tinha carro, não tinha ônibus, não tinha nada disso. Então, assim, para quem está acostumado com toda essa coisa, já faz parte desse contexto que você está, nem consegue ter um comparativo, percebe? Só vai ter um comparativo uma pessoa que vai estudar. Como é que vem vindo essas coisas, né? Como era antes e o que está sendo agora? Aí eu consigo pensar assim, isso aqui antes era ruim, isso aqui agora é bom, né? Ou então isso aqui era bom, isso aqui agora é ruim. Porque eu tenho um comparativo. Se eu não tiver um comparativo, o que eu estou vivendo é o que eu estou vivendo. Como é que eu vou criticar ou analisar ou abalizar isso se eu não tiver um comparativo? Não é? Então, essa geração está no consumo, né? Está nessa cobrança de sucesso. Quer trabalhar... De felicidade rápida. Né? Isso. Quer escolher o trabalho só aquele que eu gosto. É isso. Não é? Está lá, né? Um monte de vagas. Ou um tanto de pessoas está trabalhando demais para consumir mais, para poder postar mais. Né? Para acumular mais. Então, assim, mas se eu estou nessa vibe aí, dessa coisa, eu acho que isso é o normal. Entendeu? Entendi. Eu nunca vi outra coisa. E as pessoas, assim, como é que eu vou falar? Igual o senhor falou, né? A pessoa vai e posta um texto de alguém, outro texto, a gente já não sabe de quem que é um texto, uma informação. Então, assim, tá faltando pessoas autênticas daqui a um dia, a autenticidade da pessoa. Então, e cada um... hoje está essa coisa de ego, né? De um ego muito endeusado, né? Muito alimentado, né? Muito nutrido. Então, todo mundo é dono da verdade. Isso. Né? Nas redes sociais então, a gente não tem flexibilidade. Aí o que está acontecendo, né? Essas oposições ferozes. Né? Eu sou dono da verdade. Isso. Eu nunca consigo ouvir a sua outra opinião. Se você tem uma opinião diferente de mim, você é meu inimigo. Não tem mais uma discussão saudável, não né? Não tem, porque eu não ouço você. Não. Eu fico só na minha verdade. E se eu ficar só na minha verdade, eu vou ficar enquadrado numa crença, numa caixinha, né? E dificilmente eu vou sair daí. Eu só vou sair da minha caixinha o dia que eu ouvir uma coisa diferente e falar, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Como é que é mesmo? Peraí. Né? Vai pensar sobre o assunto, né? Você vai me obrigar a refletir uma verdade que eu comprei. Né? De repente eu descubro que você viu uma coisa muito além do que eu tinha visto. Eu vou adotar o que você me passou. Né?
Tem pessoas que sim, tem pessoas Sim, que não, né? Ainda não vai querer dar o braço a torcer, né? Então, a maior parte hoje defende a verdade dele Isso. a ferro e fogo, Uhum, né? Aí você vê todos esses conflitos que estão aí, né? E é engraçado que, assim, na época da pandemia, principalmente, que eu entrei nessa... Entrei não, né? Eu pensei muito sobre isso. As pessoas não estão preparadas para a verdade. Não, nunca. Por mais que a gente, como jornalista né, reportagens em geral, cientistas falando, as pessoas não queriam acreditar, queriam acreditar na verdade delas. Você vê que Eu parei na época até de debater com muitas pessoas, Sim. porque eu falei, não adianta. Elas querem acreditar no que elas querem. no que está, Né? no que eu adotei, né? Pessoas, assim, sem nenhum estudo ou sem nenhuma Sem base. base alguma, Sem base, querendo né? debater coisas científicas. Científico. Meu Deus do É céu. o palpitrômetro. Nossa, Tá um palpitrômetro, né? demais da Agora- conta. Isso aí, você vê, é um fake news, uma mentira igual hoje. Uma a gente mentira vê atrás da outra. a né? E respeito agora da nos vacina. Níveis, nos níveis políticos, que Então, é pior ainda, né? Não, político é... A política virou, assim, um jogo de mentiras, né? Se usar aquele aparelhinho de contar mentira, Ele estoura. passa, né? Mas assim, e eu fiquei bem chateada e bem assim, gente, as pessoas não estão preparadas para Não. a verdade. Então, por quê, né? Porque Eles assim... não querem, eu não quero saber da verdade. eu penso uma coisa assim, olha, a coisa que mais nos incomoda como seres humanos é a nossa fragilidade e as nossas inseguranças. Uhum. Porque a nossa vida é insegura, né? Eu não sei nem se eu vou estar aqui amanhã. Sim. Eu sei que eu estou aqui A gente agora. não tem garantia de nada, Então, né? não temos garantia de nada. Então, pensar isso é muito desconfortável. Sim. É muito desconfortável, percebe? Então, quando eu abraço uma verdade e estabeleço ela, faço uma base de concreto e fecho aquilo, eu estou numa aparente segurança, né? Então, isso me dá um conforto, Ponto. me protege um pouco daquela Não insegurança. precisa mexer ali. Não, eu descobri, né? O que eu estou fazendo é o certo, né? O que eu acredito é o certo, eu estou no certo, né? Então, isso me conforta, isso me assegura, né? Eu acho que a gente paga preços caríssimos para ter essa suposta segurança, Uhum. né? E isso aí afeta a sociedade como um todo. Como um todo, né? Como um Porque, por todo. exemplo, antigamente, vamos supor, né? Muito antigamente, que tinha muitos conflitos, muitos... E por quê? As pessoas não estavam, né? Nos tempos das revoluções, né? Saíam da caixinha. Opa, peraí. Vamos ver ali como que é. Na verdade... Hoje está faltando isso, então. Se Porque você está todo pensar- mundo assim. Se você pensar, por exemplo, até tempos atrás, né? A grande massa era mais ignorante do que é hoje. Porque o conhecimento estava fechado nos mosteiros, na Isso, igreja, aham. né? E em alguns níveis de nobreza, né? Então, a grande massa Não ficava tinha, ao léu, né? aham. Ficava subordinada à verdade que era vendida por quem representava a verdade, né? E a gente tem que ter, eu acho que a gente tem que ter uma noção assim, olha, a verdade é imensa. Nenhum de nós é capaz de ter o domínio da verdade, né? Porque nós somos capazes de ir enxergando partes, Uhum. né? Então, quanto mais eu sou aberto e flexível, eu vou abrindo mais, eu vou percebendo mais partes que compõem isso, né? Então, a minha verdade vai ficando mais sólida, mais coerente, mais adequada, né? Mas se eu pegar um fragmentinho de uma coisa muito grande e achar que, pronto, isso aqui é a verdade, Aí não... eu estou perdido nessa história. A gente fala assim, o todo é infinito. Sim. Nós somos finitos, então nós nunca vamos compreender o infinito, Uhum. né? Nossa compreensão é sempre parcial, né? Eu acho que assim, o todo, né? A verdade, a justiça, as virtudes, é um quebra-cabeça de 1 milhão de peças, né? Então, quando você se dedica à busca, ao conhecimento, né? Você vai juntando mais peças e você vai montando pedaços do quebra-cabeça que vão tendo mais sentido,
Isso vai deixando você mais orientado, mais bem situado nesse desafio misterioso que é esse quebra-cabeça desse tamanho, né? E quanto mais aberta você é, mais você vai colecionando peças. E a montagem que você vai fazendo vai te dando mais noção das coisas, vai te orientando melhor. Isso, é. Né? E aquela pessoa que pega só uma pecinha, um quebra-cabeça de 1000 peças, imagina, que noção que ela tem daquilo? Nenhuma. Nada. Percebe? E, na verdade, sair disso e encarar tudo aquilo é muito assustador. Aí prefere se esconder. Eu prefiro ficar naquela minha isso. verdade, pronto, final. Né? Me conforta. Né? E eu não percebo que, na verdade, na situação real, eu estou ficando com uma visão muito restrita de uma coisa imensa. Né? Porque eu acho assim, por mais que nós tenhamos tido um monte de conhecimentos até agora, e acumulamos bastante, né, em pouco tempo, nós estamos sempre no mistério. Não, mas mistério vai... Quem tem a resposta? Não, ninguém Não, tem. nós temos um monte de respostas, né? E aí a gente decide, né? Quem você quer viver Ou na então, realidade ou na então mentira. eu me fecho, né? Eu pego uma verdade que me dá uma segurança, fecho e desprezo todas as outras. E agora, não só isso, mas eu brigo com quem tem a outra. Né? Isso. Religião brigando com religião. Isso, verdade. Eu vou cortar teu pescoço em nome de Alá, né? Entendeu? Tipo assim, como é que é isso? Às vezes tem, né, a gente percebe em alguns lugares querendo voltar uma coisa antiga. Que demorou para a gente conquistar, né? De certezas. Isso. Né? E não tem. Então, viver com incerteza é muito desafiador. Né? Mas talvez seja a única forma saudável que a gente tem é de ser flexível, aberto. Né? Olhando para cada pecinha e falando isso aqui de um jeito ou de outro. Sempre desconfiar. Mas isso aqui de um jeito ou de outro deve fazer parte do quebra-cabeça. O correto, então, hoje, do comportamento que a gente tem que ter diante da realidade, da mentira, é sempre ficar com o pezinho atrás ou sempre buscar o conhecimento. Né? Então, talvez aquela pessoa apenas, ou ela está se defendendo com a verdade dela, né? Ou ela tem uma verdade que vai chocar com a sua, e aí, até por pode virar um conflito. Aí, por estratégia, ela prefere fazer um faz de conta para manter as coisas, né? Isso. Em termos, vamos falar assim, amistosos, né? E tem aquela outra pessoa que realmente usa a mentira como uma forma de conseguir vantagens, né? Aí fica trapaceira, fica... então, tem ainda os golpistas hoje, Os golpistas hoje, meu Deus, tá tão fácil. Muito fácil, né? Até, inclusive, lembrei agora dos casos das principalmente mulheres que são vítimas, né? Dos namorados virtuais. Que pegam o dinheirinho. Cria-se uma fantasia perfeita, né? Do homem perfeito. É um homem perfeito. Muito fácil de criar. Fácil de criar, né? Aí tem gente que dá todo o dinheiro, põe na mão do sujeito para ele investir, aí nunca mais. Né? Gente, né? Então, e é uma decepção depois, porque como assim eu fui acreditar nisso? Então. Mas cria-se uma narrativa a minha em redes sociais, cria-se uma história, uma pessoa. É muito fácil você criar um personagem. Né? Nós temos personagens que nós criamos por interesse, por malandragem, né? E temos personagens que nós criamos porque nós fomos moldados, né? Para achar que eu preciso viver um determinado papel. Aquele papel é o certo. Né? Eu estarei certo se eu estiver naquele papel que eu aprendi que é o que deve ser. Certo. Né? Aí eu vou ficando um personagem. Né? E aí é legal quando a pessoa percebe que ela só tá desenvolvendo um papel. Né? Eu gosto muito de lembrar uma frase de um ministro uma vez, não sei de quem, nem sei de que governo era, que alguém fala assim, ministro, não sei o que, ele fala assim, eu não sou ministro, eu estou ministro. Isso. Hoje usa-se muito isso no poder público. Estou ministro. Eu estou vereador, eu estou presidente. Eu estou presidente. Né? Nesse período da minha vida, eu estou psicólogo. Né? Em outros, eu já estive assistente social. Em outros, já estive professor. Isso, entendeu? Estou, não sou. Já estive filho, já estive pai, já estive isso, já estive aquilo. Né? Doutor Lofran, e a mentira tem perna curta?
Então, Tem ou não tem? aí vai depender da inteligência de quem está manuseando isso, da intenção, né? Da mentira. Da mentira, né? É uma mentira inócua, só para Nossa, só para a gente ficar bem, não tem importância nenhuma, não até vai. Mentirinha ali. Coisinha tranquila para manter a paz, né? Ou é uma mentira, né? Que tem consequências terríveis, como isso que você estava falando, né? Eu crio um personagem. Mas sempre a verdade prevalece, né? A maioria das vezes. Olha, O que o senhor acha? eu acho que nem sempre. Talvez nem sempre na nossa vida física aqui, não é? Algumas vezes prevalece, mas eu acho assim que a estrutura do faz de conta, da ilusão, da fantasia, ela está muito extensa hoje. Né? Ela está muito predominante. Né? Eu acho que os apóstolos da verdade não estão sendo muito bem vistos, não. Né? Eu acho que nós estamos vivendo muita fantasia. Demais, né? Muito. E aí choca, né? Quando vem a realidade, a pessoa não sabe como lidar. A sua própria fantasia de quem você é. Porque, assim, por exemplo, qual que é a nossa proposta, né, na psicologia? É ajudar você a saber melhor de que estrutura você criou, né? Que valores você absorveu, e de como esses valores e essa estrutura estão ajudando você a viver uma vida que está dando um ótimo resultado para você, que você está bem, né? Que você está adequado, que você está... Desde que não esteja... Isso, que você está se desenvolvendo, que você está crescendo, que você está vivendo todo o seu potencial. Sem sacrifícios, isso, né? Que o seu potencial não esteja sendo bloqueado por coisas, né, que você não tem consciência, mas que estão te sabotando, né? E tem pacientes que mentem? O psicólogo? Eu acho assim, né? Tem muito, né? Então, se o paciente mente, ele está jogando o dinheiro dele fora, né? E o tempo do terapeuta fora, né? Porque se você me engana, eu vou apresentar coisas para você que não vão ter fundamento nenhum, né? Então, nós temos eu acho que nós temos uma coisa poderosa que ajuda a pessoa a não precisar mentir. Nós não temos nenhum propósito de julgamento. Nós temos muito propósito de conhecimento, né? De compreensão. Nunca de julgamento. Então, as pessoas são julgadas o tempo todo no mundo real, aí fora. Então, quando ele entra numa terapia, que ele percebe que ali não tem julgamento, a outra pessoa que está ali está tentando ajudá-lo a compreender o que aconteceu com ele, a compreender o que ele está vivendo e por que ele está vivendo. Isso muitas vezes abre essa confiança de falar o que eu preciso realmente, né? Percebe? Geralmente é a questão da realidade. É a questão da confiança. A hora que eu percebo que você não está me julgando, eu tenho coragem de ser quem eu sou. De falar. Se você começa a me julgar, eu já vou me fechar. Não vai falar mais. Não, isso eu não posso falar, porque senão ela vai... Percebe? Né? Mas então tá bom. Tá bom? Gostei muito da conversa. Pela sua participação. Gostei demais dessa conversa. Espero que seja útil para alguém. Com certeza vai ser útil. E daqui para frente, né, vamos conversar mais sobre outros assuntos. Né? E vamos tentar manter um pouco mais sólida as nossas verdades. As verdades, né? A gente, querendo ou não, as verdades estão aí. E para não ter, né... prejuízo. Para nós nos sentirmos bem, a gente teria que estar sempre honrando a nossa verdade, né? Do ser humano, né? O ser verdadeiro, né? Né? Contar mentirinha, tudo bem, gente. Mas estou criando né? ficções. Não. E às vezes a mentira vai aumentando ali, Estou criando ficções para mim e estou criando ficções para os demais. Né? Muito tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.